Primeiro lugar, vamos São Paulo, ganhar hoje, é importante manter essa sequência de vitórias e continuar falando que eu vinha pela Paulista e eu vi os gritos de guerra ali da manifestação em cima do caminhão de som. O que está mais perto aqui da rádio é um dos mais eloquentes ali, em palavras de ordem, contra o Supremo, contra o presidente do Supremo, Dias Toffoli, e também contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Quando eu chegava aqui, o locutor do momento dizia que Alcolumbre tinha de honrar as calças que veste, ser homem e instalar de uma vez por todas a CPI da Lava Toga. Então esse também virou um tema, virou um mote das manifestações de ontem, a instalação da CPI da Lava Toga, que tem o mesmo princípio aí, né, do pedido de impeachment do presidente do Supremo, Dias Toffoli. Tem um boneco do presidente Jair Bolsonaro inflável, bem grande, aqui na Paulista, e pelo menos 2 quarteirões bastante lotados. Felipe, acho que maior que no Rio. Houve uma concentração do Vem Pra Rua na frente da casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e uma passeata ali em Copacabana, mas com um volume menor do que aqui na Avenida Paulista. Legal, Vera Magalhães. Eu volto aqui rapidamente à análise do relatório do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, quer dizer, da equipe, evidentemente, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. No intervalo eu falei de uma questão mais técnica, mais difícil de entender, assim, numa transmissão ao vivo, mas eu vou num ponto que é muito prático, muito fácil de ser compreendido. É o artigo 13 dessa lei de abuso de autoridade. Abro aspas: constranger o preso ou detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a 1. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. 2. Submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. 3. Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Fecho aspas. Isso está lá contido na lei de abuso de autoridade aprovada pela Câmara dos Deputados. Aí vem a análise do Ministério da Justiça. O dispositivo em questão é marcado por uma forte carga subjetiva que é capaz de prejudicar o exercício da atividade policial. Esse é o caso, por exemplo, do recurso à expressão redução de sua capacidade de resistência. Ademais, o inciso 3º é bastante impreciso ao tratar do uso da força para produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Levado ao extremo, esse dispositivo pode afastar a obrigação legal de o preso fornecer impressões digitais. Por esses motivos, sugere-se aí ele fala uma outra redação que é, obviamente, mais objetiva. Vera, várias críticas que estão sendo feitas à lei de abuso de autoridade é justamente em razão dessa generalidade, desses critérios subjetivos demais contidos ali na redação. Subjetividade demais, Felipe, que dá margem, portanto, a que você torne alguns dispositivos de investigação inócuos, pura e simplesmente. A questão das restrições que a lei faz às algemas, a esses dispositivos de coerção da pessoa quando ela é presa, o que ela traz para juízes e promotores e policiais é muito mais específico do que os políticos falam. Nós também estamos sendo atingidos, nós também vamos ter nossa atividade disciplinada, mas não é verdade, não é exatamente verdade. Aqueles artigos que impõem maior restrição, eles são voltados sim a policiais, procuradores, promotores e juízes, não há como negar isso. E um dos itens que você leu, acho que na primeira leitura que você fez, diz respeito justamente à possibilidade de o juiz emitir uma sentença a partir da sua convicção, da formação da convicção dele. Então, o tal do crime de hermenêutica está claramente disciplinado nessa lei. Ali, quando fala, se não tiver uma clara evidência, se não tiver indícios muito claros, então fica assim o juiz com uma tutela em cima dele para emitir aquilo que é a sua função primordial, que é a de julgar. Então a lei ela tem muita subjetividade e ela tem um inegável caráter de tentar colocar uma mordaça e colocar controles sobre os investigadores. Vera, eu observei um ponto próximo a isso essa semana, porque naquela desconfiguração que fizeram do pacote das 10 medidas anticorrupção, se eu não me engano, foi ali que foi inserido o crime de hermenêutica, que depois acabou caindo justamente por ser absurdo demais, quer dizer, instâncias superiores poderem punir juízes da primeira instância por diferenças de interpretação, né? Quer dizer, você derruba uma decisão emitida em primeira instância, mas em vez disso ser natural do sistema de freios e contrapesos do Poder Judiciário, não. É motivo
motivo de sanção ao juiz de primeira instância. Isso caiu naquela tramitação, mas agora parece voltar com outros termos, de uma maneira mais sorrateira no texto. De uma maneira mais sorrateira, e em relação à questão como habeas corpus, por exemplo, é bem explícito, porque diz lá que se um habeas corpus com nítida, eu não vou lembrar exatamente o termo, mas um habeas corpus que tem ali claramente de ser concedido não o for, o juiz também está sujeito a uma sanção, a uma punição, o que é um absurdo, porque, de novo, a concessão ou não de um habeas corpus é prerrogativa do juiz a partir da análise de caso a caso, e não uma canga subjetiva sobre o juiz, dizendo que se ele não conceder um habeas corpus, ele vai estar passível de ser punido. E veja que isso já começa a liberar algumas posturas no Supremo, mesmo antes da lei estar em vigor. Gilmar Mendes, nas últimas 2 semanas, já andou abrindo inquéritos para apurar abusos, muito no espírito dessa lei de abuso de autoridade.